tive essa mesma reflexão, cara. As pessoas estão no automático. A gente tá vivendo em modo de sobrevivência o tempo todo. Só que, pensa, o Homem da Caverna, o que era a ameaça dele? É um leão, uma cobra, dinossauro. um dinossauro. Era um cara de uma tribo inimiga, uma invasão. Era coisa que realmente custaria a sobrevivência da espécie. Hoje em dia, o que é uma ameaça? É um boleto. É uma conta atrasada. É um telefonema. É um WhatsApp que vibrou no seu bolso e você já ficou ansioso. Então a gente vive hoje em dia um bombardeio de informações muito grande. Uma conexão entre as pessoas que não é natural. Não é natural você conversar 24 horas por dia com uma pessoa que está a quilômetros de distância de você. Não é natural, mas a gente faz isso. Importância do sono. As pessoas não estão dormindo direito hoje. É luz branca o tempo todo. Nosso cérebro não foi feito para isso. Nosso cérebro não foi feito para ter uma luz vinda do alto em cor branca o tempo todo. Isso prejudica a regulação do nosso ciclo circadiano. Nossa produção de melatonina fica prejudicada. Com ela prejudicada, a gente não entra no sono respeitando as fases que a gente precisa de sono leve, sono REM, sono profundo. As pessoas hoje não sonham mais direito. O cara acorda de manhã e não sabe o que sonhou. Isso não é normal. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que consome pornografia, ela tem um nível de ativação muito grande do sistema de recompensa. Ela libera muita dopamina durante esse comportamento. E isso faz com que ela queira de novo. Porque tudo que desperta esse pico de dopamina gera um engrama no nosso cérebro, uma memória que fica registrada ali. Putz, isso aqui traz recompensa. Olá pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos convidados com história e experiência de vidas fantásticas que irão nos inspirar a atingir o próximo nível. Pessoal, para quem está acompanhando o nosso canal aqui, para você que está chegando agora, nós estamos numa série de podcasts, tá? Voltados com temas específicos. E o tema de hoje é fundamental. E eu quero te convidar a ficar nesse episódio até o final. Mas veja bem, se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever, a curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, tá? Porque assim você vai estar ajudando esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Pessoal, nosso convidado hoje, muito especial, nosso amigo aqui, Gabriel Nobre, que já é nobre pelo nome. Só de nome. Gabriel é psicólogo com mais de 10 mil atendimentos em todo o mundo, então hoje é um episódio daqueles, pessoal, tá? Promete. Então, mais uma vez, se você ainda não curtiu, não compartilhou, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aí o convite, ok, pessoal? Gabriel, seja bem-vindo ao nosso BPN Podcast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, um prazer poder falar um pouquinho de psicologia, né? Um pouquinho dessa bagagem aí de alguns atendimentos que eu fiz. Só 10 mil. 10 mil. Não foram 10 mil pessoas, né? Mas 10 mil atendimentos, que a terapia é um acompanhamento ali que a gente se vê quase toda semana. Mas, assim, muita gente diferente, muita história diferente, muita experiência diferente. Eu aprendi muito com o meu trabalho. Isso eu posso dizer com toda certeza. Eu aprendi muito e espero poder compartilhar de alguma forma um pouco desse aprendizado aí com a galera. Você está no lugar certo. Gabriel, para a gente começar a nossa conversa aqui, rapaz, eu vinha, né? Pessoal, para quem não é de Juiz de Fora, nós temos aqui um local chamado Calçadão, que é o que a maioria das cidades médias e grandes tem, né? E no Calçadão você tem uma grande concentração de pessoas, né? Engraçado que eu estava vindo para cá e eu vi pessoas indo, vindo, subindo, descendo, indo na lotérica, entrando nas lojas, saindo do banco com pastas, né, de documentos, correndo para lá e para cá. E me veio uma certa reflexão. Será que nós estamos pensando para agir ou a maioria de nós, e eu me incluo nessa, está agindo de modo automático? Cara, a gente tá vivendo na Matrix, de certa forma, né? Boa. E é interessante você falar disso do calçadão, porque eu gosto de meditar, né? Eu faço meditação. E aí, na semana passada, eu estava fazendo uma meditação. E aí, na meditação guiada, pedia para eu fechar os olhos, né? Respirar e etc. E pedia para eu pensar no momento em que eu estava correndo, apressado, e eu me vi no calçadão da Rua Alfred, no centro da cidade,
andando com pressa, aquela coisa. E na meditação, o exercício era: agora você para, olha ao seu redor, senta em algum lugar, respira, enfim. E agora você trazendo isso parece um déjà vu, sabe? Porque eu tive Opa, essa mesma reflexão, cara. As pessoas estão no automático. A gente está vivendo em modo de sobrevivência o tempo todo. interessante. E a que você atribui isso? Porque eu me recordo da minha infância, o meu pai, às vezes, ele tinha um dia para sair com a gente, para, de repente, pagar as contas do lar, fazer a compra do mês, aquele ritual que as Uhum. casas do pessoal da minha geração a gente tinha, né? Que era uma vez por mês. E eu me lembro dele se planejar, né? E ele, né, não teve provavelmente o grau de escolaridade que muitos de nós temos hoje. E eu Sim. me lembro dele, planejar todo um roteiro, dele imaginar os preços, né, e eu lembro também da minha mãe, extremamente economista. Parabéns para as mulheres, porque elas são muito, Oh, nessa área aí, né. E aí eu sim. lembro da minha mãe já fazer aquela lista e tal. Eh, o que que mudou de 20 anos para cá, que hoje a gente tem essa correria exacerbada, as pessoas indo de um lado para o outro, mas sem pensar, sem refletir no que está fazendo? Olha, quando você fala de 20 anos atrás, a primeira coisa que me vem à cabeça, evidentemente, são as redes sociais, né? A gente hoje, o que que acontece? O nosso cérebro, ele é o cérebro de um homem da caverna, praticamente. Mudou muito pouca coisa, tá? E é um cérebro preparado para responder a ameaças do ambiente e para tentar fazer com que você preveja possíveis ameaças e tente evitá-las, por uma questão de sobrevivência. Você consegue perceber isso? Entendi. Só que, pensa, o homem da caverna, o que que era a ameaça dele? É um leão, É uma cobra, um um, dinossauro? um dinossauro. Era um cara de uma tribo inimiga, uma invasão. Era coisa que realmente custaria a sobrevivência da espécie. Hoje em dia, o que que é uma ameaça? É um boleto, é uma conta atrasada, é um telefonema, é um WhatsApp que vibrou no seu bolso e você já ficou ansioso. Então a gente vive hoje em dia um bombardeio de informações muito grande, uma conexão entre as pessoas que não é natural. Não é natural você conversar 24 horas por dia com uma pessoa que está a quilômetros de distância de você. Não é natural. Verdade. Mas a gente faz isso pelo WhatsApp, por chamada de vídeo. Então a gente vive um bombardeio de informação, um bombardeio de contato com pessoas, né? E isso, de certa forma, desperta essa ansiedade nossa e, ao mesmo tempo, cria uma tolerância à informação. Então você vai, por exemplo, o YouTube de hoje em dia não tem o mesmo tipo de conteúdo que tinha 10 anos atrás. Hoje em dia é aquela coisa muito dinâmica, muito rápida, com muita dopamina acontecendo o tempo todo, porque as pessoas estão precisando de mais estímulo. Opa, nós vamos falar sobre isso As aí, tá? pessoas estão carecendo de mais estímulo para conseguir ter um mínimo de motivação para prestar atenção numa coisa. Então, eu não sei se eu fugi muito a pergunta, Não, é por aí mesmo. mas a gente vive sim num É o que eu mundo penso também. ansiogênico. Eu penso que, nós o nosso corpo, né, o nosso fator biológico, enfim, ele não foi projetado para essa chuva de estímulos que nós temos, né, Sim, o dia todo, né. O trabalho, por exemplo, hoje, ele antigamente eu me lembro que o trabalho ele estava ali preso às 8 horas do dia. Hoje, por exemplo, o meu trabalho, ele não se resume às 8 horas, porque após eu estou respondendo uma mensagem, estou respondendo um e-mail, então esse trabalho 24 horas me deixa numa posição de alerta o tempo todo, né. exatamente. E não só o trabalho em si, não é só a demanda que chegou para você no WhatsApp, mas é a possibilidade disso acontecer. Isso já te deixa suficientemente estressado para não conseguir dormir, para não conseguir trocar uma ideia com os amigos, para ir para uma mesa de bar, sentar com os amigos e sentir que não está presente ali, que a sua cabeça está em outro lugar. Então a gente realmente vive num mundo bem ansiogênico. É. Nos seus atendimentos, enquanto psicólogo, já as pessoas conseguem identificar nelas mesmas: "Olha, eu estou vivendo no automático", ou você como profissional, você consegue identificar isso e de repente ir acertando, ajustando, essa questão comportamental talvez, ao Uhum. modo que provavelmente seja o mais correto? Olha, terapia, cara, o que eu vejo, né, com meus pacientes, é um oásis no meio desse deserto, nesse bombardeio de informações.
Porque um próprio paciente meu, ele virou para mim no outro dia e falou: "Gabriel, se você fosse um objeto, o que que você seria?" Eu falei: "O quê?" Não entendi. Devolvi a pergunta para ele. "O que você tá querendo dizer? Como assim?" Ele falou: "Não, cara, é porque eu chego aqui na terapia, e aí a gente senta, a gente começa a conversar, eu olho para você, e eu tenho a sensação de que eu tô olhando para um espelho." Eu: "Espelho? Como assim?" Eu já fiquei até meio assim: "Por que espelho?" E ele falou: "Porque quando eu tô aqui, eu olho pra mim e eu me vejo por completo. Você facilita isso. Eu gosto muito da terapia porque é o momento que eu tenho pra olhar pra mim, pra conversar sobre as coisas que eu não converso com ninguém, sobre o que tá me afligindo. Então, o que eu vejo, Jefferson, é que a terapia, ela é um momento de desconexão desse automático. Parece que só da pessoa sentar ali, ligar a chamada, desligou o botão do automático. Bacana isso. Porque eu instigo também, eu vou fazer perguntas, eu vou perguntar: "Como foi seu dia? Como você está se sentindo? Tá tudo bem? Eu tô vendo que você tá com uma expressão diferente hoje. Tô vendo que você tá mais cabisbaixo. O que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos conversar." E nisso a pessoa, ela senta, sabe? Ela consegue focar ali no momento presente. Falando sobre terapia, nós tivemos recentemente um bate-papo aqui com meu amigo Dr. Túlio, inclusive um abraço para você, Dr. Túlio, Um abraço pro Túlio. psiquiatra, e existe uma diferença na questão da procura por terapia entre Uhum, homens e mulheres. Ainda existe por parte dos homens algum tipo de preconceito? Ah, eu vou fazer terapia, eu vou ter que falar da minha vida, porque uhum. muita gente confunde, cara, com aquele com a questão de você se confessar para o padre, lembra aquela história? Sim, sim. Como é que é isso? Como é que na realidade está sendo isso? Tem havido um aumento da procura masculina ou sempre foi igual, ou de um tempo para cá a questão vem mudando também com relação aos homens? Ó, vem mudando muito, tá? Muito mesmo. A maior parte dos meus pacientes são homens. Ó, E é uma coisa que eu acredito que seja geracional. A maioria dos meus pacientes são homens, porém são abaixo dos 40 anos, ah, tá, entendeu? entendi. Existe uma questão geracional, sim. A geração Z, né, a galera de 20, 20 e poucos anos, só homem, praticamente. A molecada tá Caramba. correndo atrás mesmo. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho notado. O pessoal fala muito mal da geração Z, né? Não, algumas pessoas conhecidas minhas falam, tá? Eu não. Tem gente que fala muito mal da geração Z, cara, mas o que eu vejo, pelo menos da molecada, que tá procurando terapia, eles estão com a mentalidade muito boa. E Muito aí é que eu interessante te mesmo. faço uma outra pergunta. O que tem qual que é a o que que tenha causado qual que é a motivação, qual que é a causa maior, assim, principalmente igual você falou que a maioria são homens, deles Uhum. estarem buscando, é uma questão de identidade, de buscar a sua própria como é que é descobrir a sua identidade? Hoje a gente vê uma questão da masculinidade, às vezes sendo colocada em xeque em algumas situações, como que o porquê que eles te procuram? Tá, vamos lá. Existem questões principais, né, relacionamento é uma delas, isso em todos os casos, não só de homens, mulheres também. Muitas pessoas procuram terapia para resolver questões de relacionamento ou para pelo menos, clarear um pouco a cabeça a respeito disso. E no homem, eu vejo muito acontecendo hoje, se a gente deixa eu explicar melhor. Vamos pegar a mulher e o homem, o que que geralmente vai afetar mais o humor deles, tá? No caso do homem, o que tem aparecido muito é um toque na sensação de desvalor. É o homem se sentir incapaz, se sentir fraco, sentir que ele não consegue, que ele não dá conta, que o mundo é avassalador e com isso o humor dele cai, ele fica para baixo, depressivo, com dificuldade de enfrentar o dia a dia, com essa sensação de incapacidade. Nossa, As mulheres têm mais um toque no desamor, que é aquela questão de não se sentir amada, de se sentir rejeitada, não sentir que consegue, eh, transmitir o amor dela para quem realmente importa, sabe? É uma questão de são questões diferentes que pegam cada um dos diferentes. sexos. Caramba, e a questão do homem, essa questão de não sentir-se valorizado, reconhecido, você consegue pontuar o que, questão financeira, de trabalho,
questão da relação dele com o próprio pai, talvez, não sei, Sim, isso aparece muito, né? muito. Relação familiar, o bullying, que hoje a minha geração desprezou um pouco o bullying, porque a gente foi mais duro com isso, pô. Uhum. Os filmes nossos de referência era Rambo, Sim, era Comandos em Ação, então todo mundo era totalmente. forte, e se você demonstrasse um pingo de fraqueza, de fragilidade, cara, você era um alvo. Uhum. É, o que isso traz para o atendimento? Aparece no atendimento masculino também? Aparece, aparece. As gerações mais novas, né, têm uma facilidade maior de se sentir vulnerável, de demonstrar essa vulnerabilidade que as gerações mais antigas não têm. Um homem durão ali, bronco e tal. Sim. E o cara desse chega na terapia, ele nem consegue abrir o que ele tá sentindo, nem consegue perceber muitas vezes. Enquanto os homens mais novos não. Eles já conseguem perceber, cara, eu chego, por exemplo, eu chego na faculdade, eu me sinto ansioso, eu não consigo conversar com as pessoas, eu sinto que isso tá me travando. Às vezes, cara, eu preciso tomar uma decisão importante de negócio, preciso tomar uma decisão importante de trabalho, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Eu não sei como que faz, eu não sei por onde começar, não tem quem me acolha, meus pais me cobram e eu não sei como fazer. Enfim, eu acho que existe uma abertura maior para falar sobre isso, eh, do que acontecia mais antigamente. Você acha que existe uma obrigação de alta performance? Eu até não gosto muito desse termo. Uhum, Para os homens, a gente assiste muito vídeo de internet. Então, assim, de um tempo para cá, existe um verdadeiro culto. Eu já falei isso em outras oportunidades, verdadeiro culto à alta performance. uhum, O cidadão médio para baixo, ele é considerado ninguém, né? E aí, sim. como a gente hoje vive um ambiente de redes sociais, de comparação com a vida de outras pessoas, provavelmente isso possa ser um fator dessa alta procura dos homens também, né? Sim, cara, se a gente pega, o fator de comparação hoje em dia, é muito avassalador mesmo. Você entra na rede social, você tem um monte de gente com vidas perfeitas ali, aquela coisa maravilhosa, né, então, esse fator de comparação é um gatilho muito forte para essa questão de performance. Porque, pô, o cara acordou 7 horas da manhã, mas ele tá vendo os stories de um cara que acordou às 5 e ele se sente um merda Tem por ter essa acordado às história. 7, E você tem não, acordar às entendeu? 5, entrar numa banheira de Entrar na banheira gelo. de Cara, isso é exatamente. horrível, isso é horrível. Entrar numa banheira de gelo, treinar às 5 horas da manhã. Eu gosto de treinar, mas eu não consigo treinar às 5 horas da manhã não, cara. E assim, eu não critico essa rotina, porque uma pessoa com performance atlética, ela precisa Sim. de certa forma, né, ela precisa ter um horário de sono muito bem regulado, precisa se alimentar bem, ok. Só que num certo nível, o atleta vai trocar saúde por performance. Entendi. Então, às vezes, ele vai precisar de umas horinhas a mais de sono, mas ele vai acordar e vai treinar. E essa questão da comparação, a minha geração, a nossa comparação era muito questão de material, bens materiais. Então, carro, então, por exemplo. Uhum. O cara comprou o amigo comprou um carro, você não tem carro, o outro amigo comprou uma moto top, não sei o quê, não sei o quê. Ainda é uma questão muito material ou ainda é uma questão de comportamento? Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que são consideradas líderes natas, né? Assim, Uhum. pessoas que exercem liderança. A gente estava falando aqui em off sobre a dificuldade de se comunicar em público, pessoas que parece que já nascem com esse dom, já nascem para brilhar e o cara não. Então, assim, hoje ainda é, como a minha geração, a questão material de bens materiais ou é também uma questão de comportamento? Cara, é uma questão mais de comportamento até. Engraçado. Porque as pessoas hoje estão muito preocupadas com ser, mais do que com aparecer. Pô, isso é um top, hein? É uma coisa que eu vejo, pelo menos, na amostra de pessoas que buscam terapia e com as pessoas com quem eu convivo. Eh, porque pensa comigo, cara, atendendo pessoas, assim, mais bem-sucedidas, eu fui percebendo alguns padrões. O cara que ele é bem-sucedido, ele consegue, ele tem a capacidade de se conectar com algo que está no campo da ideia. E esse algo que está no campo da ideia não é um carro, não é uma mulher perfeita, não é uma pessoa. É um insight que ele teve. Ele conectou 2 pontos e fala: "Caraca, isso aqui é muito maneiro. Se eu conseguir trazer isso para o mundo real, a coisa vai explodir". E aí o cara se torna obcecado com essa ideia, e aí ele enfrenta alguns desafios. A gente está falando aqui sobre homens e mulheres, falando bastante sobre Uhum. os homens, mas as mulheres também, né?
Qual que Sim, é a faixa etária média das mulheres hoje que estão mais em busca de terapia? Varia bastante. E você falou que é uma questão mais afetiva também, né? É sim, uma geralmente é uma tem questão mais tem, afetiva. tem gatilhos, não sei se eu posso falar assim, que, são mais afetivos, né. Sim. Como é que é isso na realidade lá? Ué, se a gente pegar, cara, a linha de desenvolvimento do homem e da mulher são completamente diferentes, né. O homem aos 30 e poucos anos, ele tá atingindo o auge da masculinidade dele, com um pico de produção de testosterona, ele tá pronto para ganhar o mundo. A mulher nessa fase, ela tá chegando ao fim do ciclo em que ela é fértil, né, em que ela consegue ter filhos da idade que é considerada segura para você ter filhos. E isso acaba sendo um dilema muito grande para as mulheres, é muito grande mesmo. A mulher que chega ali aos 30 e poucos anos e ainda não tá num relacionamento, Ah, tem essa questão, ela chega com uma insegurança muito grande. que é a cobrança da sociedade também em relação E aí entra muito, as mulheres são muito mais vulneráveis a essa cobrança social, até mesmo em redes sociais. As redes sociais hoje em dia, elas são muito mais tóxicas para as mulheres e meninas do que para os homens, e tem dado científico mostrando isso. olha A isso. geração mais nova, né, o pessoal nasceu ali depois de 2020, cara, os níveis de transtorno alimentar e suicídio em mulheres, eu estava lendo, se eu não me engano, era papo de 400% de aumento. É uma coisa absurda, né, enquanto para os homens, a rede social não é tão tóxica assim, porque o cara tá ali, o pior que pode acontecer com ele é cair num tipo de vício, em pornografia, em videogame, e na rede social ele vai ficar mais ali por conta de memes, zoar os outros, ver as mulher bonita, Ah, é é por aí, isso, faz entendeu? parte, né. A menina não, ela tá o tempo todo se comparando, é anúncio de procedimento estético, de silicone e de corpos perfeitos, aquela coisa, às vezes a mulher fez um monte de procedimento, tomou um monte de remédio, tá ali lindona e a outra vai e se compara. As meninas estão meio que passando por um momento muito difícil em termos de rede social. E aí, quando chega na terapia, você vê o impacto que isso está tendo. É. Você vai ver o tempo de tela da mulher é maior. Ah, Ela fica mais entendi. tempo em rede social. E o Existem uso da métricas rede para isso, né? social, existem métricas para isso também. E o próprio jeito de se usar a rede social também acaba trazendo alguns malefícios. A mulher posta uma foto, uma selfie, pô, vai ter um monte de curtida, um monte de cara lá comentando, uns velho tarado, vai aparecer um monte de coisa. O menino publica a foto, ninguém tá nem Ninguém aí tá pra nem aí, ele, né. ninguém vê nada, ninguém fala nada. Então, as meninas estão ficando mais mimadas em termos dessa afetividade. Tipo, tô triste, posto uma selfie, tem um monte de curtida, tem um monte de gente me bajulando, tá ótimo. Caramba, E os meninos estão assim, pô, e eu, o que eu faço? Menina posta uma foto, uma caralhada de curtida, um monte de gente comentando. Quem sou eu nesse jogo, entendeu? entendi. Então, isso eu acabei saindo um pouco do assunto, mas isso tem afetado muito a nova geração, mas muito mesmo. E as mulheres são mais afetadas pelas redes sociais que os homens, Não, e nesse eu sentido. imagino que deve ser difícil, porque hoje as mulheres, elas têm que conciliar a carreira, os filhos, o matrimônio ou não, os relacionamentos, com a questão estética, com a questão dos problemas que ela já traz também, né, da sua infância, enfim. Então, Uhum. assim, acredito que seja uma barra muito pesada, né, cara? Sim, cara, sim. A Imagino. mulher hoje em dia ela tem que se desdobrar em várias, né. Ela tem que Exatamente. trabalhar, tem que dar conta de casa, tem que dar conta da família. Os homens estão tendo um dilema muito grande profissional, tá demorando cada vez mais para o homem se profissionalizar, né. A nova geração, na geração Z, é uma geração de muitos opostos, né. Tem uma molecada que tá começando a trabalhar cedo. Pô, um menino ali que no quarto dele descobriu alguma coisa na internet que poderia dar grana, ele abdica de fazer faculdade, cria o próprio negócio, e você vê o cara voa aos 24 anos, já tem uma vida, assim, absurda. Enquanto tem o cara que tá aos 36 morando com os pais ainda e não saiu do lugar, É, né. É um contraste muito grande, assim, tem uma galera com muita dificuldade de se colocar, uma galera com mais facilidade e, de certa forma, isso afeta também as meninas, porque elas se sentem cada vez mais, tipo: "Pô, tá difícil achar um cara que vai dar conta do recado, eu tenho que dar conta sozinha, eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra cima". super mulheres, né? É, E super homens também, que tentam também projetar uma imagem, que às vezes não é a real, né. sim. Eu acho que a gente fala muito e um engraçado, que esse podcast aqui, ele nasceu tem 1 ano. Uhum, E quando a gente criou o podcast, ele nasceu no auge da inteligência artificial, da IA. E eu até falei: "Gente, eu acho que agora a maior preciosidade é você ser humano", né. Por quê? Porque eu não vou conseguir,
performar de uma forma que, às vezes, muitas das vezes é projetada na internet e a mulher também não, né. Eu não sei se você, enquanto psicólogo, você encontra o antídoto de repente a gente controlar um pouco isso, dessa questão da comparação, de repente tentando trazer um pouco: "Olha, a gente é humano, a gente vai errar, a gente não, Uhum, né, você não vai, conseguir". A maior parte da população, ela está aí numa faixa de renda entre 3.000 e 10.000 reais e dificilmente alguém vai furar essa bolha, uhum. né. Tem algum antídoto para isso, cara? Olha, deixa eu pensar. Eu acho que as pessoas, cara, entram muito nesse viés de comparação. Isso é o principal, porque tudo é público hoje. Então, as pessoas postam tudo, você sabe quem é todo mundo, você vê o dia a dia dela praticamente, tá todo mundo mostrando muito a própria vida. Esse viés de comparação é algo que destrói muito a saúde mental das pessoas. E uma coisa que você comentou também é, com a inteligência artificial, muitas pessoas estão parando de pensar. Então, às vezes, o cara, em vez de ler um livro, ele pega o livro, joga na inteligência artificial e pede um resumo. E ele não consegue nem ler o resumo, entendeu? Verdade. Isso tem acontecido muito. As pessoas estão pensando menos. E isso está tornando os raciocínios mais rasos. Então, essa volta da humanidade, ela pede justamente você mostrar seu lado vulnerável e entender que tá tudo bem. Interessante. Sacou? Numa era em que tudo é perfeito, tudo é estético, tudo é lindo, cara, é Tudo muito maneiro editado você também, ser né. errado. E é tudo editado, né. É muito legal você errar, você tem que se divertir errando. Sim, Eu acho que as pessoas precisam se atentar um pouco mais a isso. E essa nova geração, eu tô falando muito da nova geração, porque as pessoas mais novas realmente, elas estão muito mais expostas a isso tudo. E eles estão começando a perceber que a vida não tá fazendo sentido. É uma olha coisa que eu só. percebo assim em comum, as pessoas mais novas que eu atendo. Cara, isso não tá fazendo sentido. Interessante. Hoje, você tinha comentado sobre que nós estamos vivendo uma geração mais cansada fisicamente, e talvez até emocionalmente. A que se deve isso, esse cansaço coletivo? Eu vejo hoje, jovens com idade entre 17, 18, 20 anos, que de repente poderia estar assim no auge, né, da sua força e tal, mas muito cansado, semblante cansado, noite, tem a ver com alimentação, pode ser que Sim, tenha, sim, tem a ver com a questão hormonal. Como é que você consegue ver e identificar essa questão? sim. Cara, eu estava falando, as pessoas hoje, a gente hoje vive num mundo muito cansado, apesar de ser um mundo menos ativo fisicamente. As pessoas se exercitam menos e isso está mudando muito, tá? As pessoas estão começando a se conscientizar mais, correr mais, ir pra academia, isso tá bombando, mas a gente vive numa era menos ativa. Mas mesmo assim, uma era mais cansada, mais esgotada, mais exausta. E a grande explicação para isso, eu acho que tudo se direciona para o mesmo denominador comum, que é telas. Rede social o tempo todo, videogame, enfim. Antes de dormir, a pessoa está no celular. Quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. O sono, a qualidade do sono das pessoas não tá boa mais. As pessoas não estão dormindo direito. Uma pessoa que não dorme direito, ela não presta atenção direito. Ela não consegue focar direito. Ela não consegue interpretar as situações do dia a dia direito. Fizeram um estudo, se não me engano, foi na Universidade de Yale. Eles pegaram pessoas para olhar fotos de expressões neutras de pessoas. Não, pô, o cara é neutro, tirou uma foto. E a gente vai mostrar essas faces aqui para as pessoas. E eles dividiram em grupos. Pessoas que estavam privadas de sono, ou seja, não estavam dormindo a quantidade correta. Pessoas que estavam dormindo corretamente da forma recomendada. As pessoas privadas de sono, elas olhavam para essas faces neutras e elas diziam: pô, esse cara tá cansado, esse cara tá triste, esse cara tá ansioso. Raras pessoas falavam: ele tá neutro, não tô percebendo nada. Enquanto as pessoas que dormiam bem, elas olhavam para essas mesmas imagens e falavam: pô, esse cara tá tranquilo, ele tá alegre, ele tá pleno, ele tá relaxado, ele tá despreocupado. E isso aí foi um dos estudos que marcou essa grande
Importância do sono. As pessoas não estão dormindo direito hoje. É luz branca o tempo todo. Nosso cérebro não foi feito para isso. Nosso cérebro não foi feito para ter uma luz vinda do alto em cor branca o tempo todo. Isso prejudica a regulação do nosso ciclo circadiano. Nossa produção de melatonina fica prejudicada. Com ela prejudicada, a gente não entra no sono respeitando as fases que a gente precisa de sono leve, sono REM, sono profundo. As pessoas hoje não sonham mais direito. O cara acorda de manhã e não sabe o que sonhou. Isso não é normal. O ser humano precisa sonhar, a gente precisa sonhar. Durante os nossos sonhos, a gente está fazendo um processamento emocional do que a gente viveu. É o sono REM, é a parte em que a gente processa as emoções, faz uma espécie de limpeza de toda a impureza acumulada no cérebro. Então, eu acho que o principal fator para esse cansaço extremo é o sono. E uma coisa que impacta o sono, o uso de rede social. E aí vem outras coisas acopladas. Comparação. eh, Você está conectado o tempo todo, às vezes tendo conversas que você não gostaria de ter e nem precisava ter, mas você está tendo porque você está conectado numa rede social, e isso gera um estresse o tempo todo, uma descarga de cortisol constante, e aí o que a gente vê? Pessoas se esgotando, e depois de um período que elas já estão esgotadas, começa a vir crise de pânico, começa a vir crise de ansiedade, porque o corpo meio que, cara, o que você está fazendo da sua vida, velho? Não dá para você continuar assim. Caramba, é muito bom que você falou agora. Engraçado que às vezes a gente encontra pessoas, eu convivo com pessoas que têm esse perfil, que eles se vangloriam, né? Se gabam ali de, eu sou o cara que 5 horas de sono para mim já é o suficiente. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já, já. 5 horas eu acordo, já estou bem, não sei o quê, e se eu dormir mais, eu me sinto mal e tal. Existe um quantitativo de horas que é o considerado ideal, ou isso varia de pessoa para pessoa? Os dois. Os dois. Porque não adianta você ter muitas horas de sono se a qualidade dessas horas de sono não tiver boa, tá. O que a OMS recomenda é entre 6 a 9 horas. Alguns estudos falam 7 a 9, outros 6 às 8. Vamos colocar 6 a 9, sendo que o ideal é você estar entre 6 e 8 ali, talvez, entre 7 e 8. É o ideal. Só que você precisa ter uma quantidade boa de sono profundo, ali algumas horinhas de sono profundo, que é onde você faz a recuperação física do seu corpo. Então, principalmente, se você é uma pessoa ativa, pratica esportes, você precisa de sono profundo. Seu corpo vai se regenerar durante esse processo. E qualquer ser humano precisa de sono REM, que é o sono que a gente sonha. E ele acontece em fases assim, é um gráfico. A gente começa no sono leve, começa a aprofundar um pouquinho, entra no sono REM, vai para o profundo. Sobe para o REM de novo, vai para o leve. E a gente vai fazendo esse ciclo durante a noite. O que a gente vê hoje é muitas pessoas que não respeitam esse ciclo. O sono da pessoa é todo desregulado. A maioria das pessoas está assim. E sabe uma coisa que prejudica muito o sono? Cafeína. Pois é. Eu vim aprender isso tardiamente, Eu tá? também. Sofri muito com isso. Eu sou apaixonado por café, tá, pessoal? Me chama pra um cafezinho porque eu sou mineiro raiz, então eu gosto de tomar café mesmo. Café Terra do com queijo cafezinho com Minas. pão de queijo, eu Pãozinho quero de ir. queijo e um queijinho Minas também. Bom, Pô, pode me chamar que eu tô dentro. Mas eu vim descobrir isso pouco tempo atrás, porque realmente eu me sentia, na hora de dormir, eu demorava a pegar no sono, uhum. e o meu sono não era um sono de qualidade, era um sono leve, considerado sono leve. Qualquer coisinha me acordava. E é total, você estava em alerta o tempo todo, você não É, estava dormindo direito. eu fui tentar colocar ali um horário máximo para Uhum. ingestão do café. É difícil, cara, É porque, difícil. nossa, a gente Dor de cabeça, isso, sintoma de gripe. Tem gente que fica com exatamente. sintoma de resfriado quando para de tomar café, cara. Eu fiquei num mau humor que nem minha É, mulher me aguentava, cara. irritabilidade, depressão, a pessoa começa com pensamento depressivo, uma desesperança muito grande. Esses são os primeiros sintomas de Os quando você primeiros retira a cafeína. cara, eu estava fazendo um deverzinho de casa. Pessoal, eu sempre faço o dever de casa antes de cada episódio, tá? Fazendo um deverzinho de casa aqui e dando uma estudada, aprofundar um pouco na questão deste mundo da dopamina. Essa palavra que de uns 5 anos para cá, ela se tornou muito mais popular. Mas para quem nunca ouviu falar, o que que é dopamina? É cocaína? O que que é? Cocaína tem uma relação forte com dopamina. Vamos lá, dopamina é um neurotransmissor. Então imagina, você tem 2 neurônios, para eles se comunicarem, existe uma fenda, um buraco. Eles não encostam um no outro, eles ficam separados. Existe uma fenda chamada fenda sináptica. Nessa fenda sináptica ficam neurotransmissores. Para o neurônio A se comunicar com o B, ele precisa fazer um impulso eletroquímico,
e isso vai pegar neurotransmissores e fazer essa comunicação. Existem diferentes neurotransmissores: dopamina, noradrenalina, serotonina. Esses são os mais clássicos, digamos assim. Certo. A dopamina é um desses neurotransmissores, tá? E a dopamina, ela tem uma relação muito forte com a sua vontade, com a sua volição, com a sua motivação. Se você fizeram um estudo com camundongos, você pega um camundongo e tira toda a dopamina dele e deixa ele privado de água, ou seja, ele está com sede. Você coloca ele sem dopamina do lado da água, ele não bebe água, por mais que ele esteja morrendo de sede. Entendi. Por quê? Porque não tem dopamina, não tem aquele combustível para ele agir. É isso que a dopamina faz. Então ela não é nem do bem nem do mal, ela é É algo que a gente. excelente, Ela ela é é boa. necessária, ela é Ah, boa. tá, pessoal, ó, você que tá aí, lê lá, dopamina, cuidado com a dopamina. Dopamina é boa, depende da forma que a gente vai utilizar ela. Exatamente, é o nosso comportamento e os nossos hábitos que vão ditar se a gente está tendo uma relação de ativação do sistema dopaminérgico boa ou ruim. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que consome pornografia, ela tem um nível de ativação muito grande do sistema de recompensa. Ela libera muita dopamina durante esse comportamento. E isso faz com que ela queira de novo, porque tudo que desperta esse pico de dopamina gera um engrama no nosso cérebro, uma memória que fica registrada ali, putz, isso aqui traz recompensa. E esse processo de liberar dopamina é o mesmo que faz um grande cientista fazer uma baita descoberta, porque ele ficou motivado a estudar, a ir atrás daquelas respostas. Então a dopamina, cara, é um combustível. Aonde você vai botar ela, aí, meu amigo, é contigo. Entende? Você falou a questão da pornografia, que eu até vi um estudo recente dizendo que a dispara de dopamina no cérebro de alguém viciado em pornografia se compara à da cocaína, né? Se Do uso de compara de substância, exatamente. drogas sintéticas. E hoje, eu não sei se eu posso falar isso, mas já que nós entramos nesse assunto, né, Vambora. a pornografia ela pode ser considerada uma nova droga dos nossos tempos? Olha, vamos pensar o seguinte. Já fizeram estudos sobre isso. Você pega uma pessoa que usa algum tipo de anfetamina e ela tá num estado de fissura, ela tá querendo muito usar. Essa pessoa vai ter uma atividade específica do cérebro. E você pega uma pessoa que consome pornografia e ela tá querendo consumir. Essa mesma região vai ser ativada. Do mesmo jeito, o padrão é quase o mesmo. Então, de certa forma, é como se fosse. Mas é diferente porque não tem um componente químico. Ou seja, você não está colocando uma substância química para dentro do seu corpo e isso desencadeando uma série de reações. Você está tendo contato com um comportamento que naturalmente estimula muito seus níveis de dopamina. Parece coisa muito detalhista, mas isso faz uma baita diferença na recuperação. A recuperação de uma dependência comportamental é mais fácil do que a recuperação de uma dependência química. Tá? Então, sim e não, porque vai mexer no mesmo lugarzinho do Mesmo. cérebro, mas de forma diferente, porque é natural. Então, a recuperação é muito mais tranquila. Um cara consegue se recuperar do vício em pornografia muito mais fácil do que o cara que era viciado em cocaína parar de usar. A Entendi. pessoa que consome algum tipo de substância, seja cigarro ou cocaína, é muito louco eu falar isso, mas ela vai ter que matar parte da identidade dela. A gente está entrando num assunto bem louco aqui. Ela vai ter que matar. A pessoa que vivenciou um processo de recuperação de dependência química, ela vive um estado de luto. Caramba. Ela vive um estado de, isso aparece até nos sonhos dos pacientes. Às vezes a pessoa faz projeções no sonho que ela está matando alguém, ou que ela está reprimindo muito alguém que está usando a droga que ela usa. Às vezes ela se vê brigando muito com alguém que está usando, falando, cara, você não pode fazer isso, você está muito errado. Ela está projetando. E é muito comum elas sonharem em algum momento que elas estão ou assassinando alguém ou que elas estão sendo mortas por alguém. Nossa, E isso profundo isso. condiz muito com a época em que elas realmente fazem a cisão e param de usar a substância. Tô até arrepiado aqui, porque É, eu já vi isso acontecer na clínica. Enquanto que a dependência comportamental, o cara fica ali uns meses sem usar, ele não vive essa revolução psíquica toda.
É algo mais tranquilo. O sistema de dopamina dele se reabilita com mais facilidade, ele volta a ter interesse em outras coisas, ele volta a sentir mais energia. Então é um processo um pouco mais tranquilo. Mas tá todo mundo praticamente consumindo, cara. É Cara, bizarro, é eu vi bizarro. uma matéria, não foi nem um estudo, uma matéria recentemente, da revista Exame, se não me engano, tá? O pessoal depois da produção vai dar uma olhada lá, se eu tiver enganado, a gente vai colocar lá um pontinho aí, mas eu acredito que foi lá. A relação, as relações sexuais, elas têm diminuído, por incrível que pareça. Existe uma grande oferta, mas quando o pessoal vai aprofundar em questão de pesquisa, eles têm notado assim, uma diminuição na questão da relação sexual física. Dopamina. Aí, Dopamina, cara. dopamina, né? Dopamina. Você pega o celular, você vai ver a mulher que você quiser, do jeito que você quiser, fazendo o que você quiser. Agora, pra você levantar sua bunda da cadeira, ir lá, conhecer uma pessoa que vale a pena, Correr o conquistar risco, né, essa do pessoa, não, né? correr o risco do não, de ser taxado né, o que quer que seja. Conhecer a pessoa, conquistar a pessoa, chegar ao ponto de ter intimidade. Cara, isso dá muito trabalho. A relação de esforço e recompensa fica muito desigual. Então a gente vive sim tempos em que é muito mais fácil você pegar o celular e se resolver por ali. Isso pode desencadear para outros comportamentos, a questão da objetificação do outro, da outra pessoa, né? Sim, Porque ali o total. cara troca de mulher, ou troca de parceiro ou de parceira o tempo todo e tá Uhum, sempre com a pessoa ideal, né? De acordo com as suas necessidades e preferências, né? E isso, sim, quando traz para a vida, né, isso deve dar algum tipo de retorno negativo na questão das relações entre pessoas, né? sim. E as pessoas não desenvolvem a tolerância ao conflito. Um Boa relacionamento essa aí. precisa de conflito. Relacionamento precisa de três coisas para funcionar: conflito, diálogo e acordo. Pessoal, tá vendo? Ó, você que tem seu relacionamento. Olha lá, quais são os 3 pontos aí? Conflito, diálogo e acordo. Top É demais isso isso que aí. mantém o relacionamento no longo prazo e é isso que define um relacionamento saudável. Conflito vai acontecer porque são pessoas diferentes. Muita gente já para por aí. Não consegue nem ter um conflito que já termina namoro, já termina relacionamento. Conflito vai acontecer, são pessoas diferentes, você vai ter atitudes que vão infringir alguma ideia, o valor ou expectativa da outra pessoa e vice-versa. Desse conflito, tem que haver um diálogo. Vocês têm que conversar civilizadamente, como adultos. Falar, poxa, cara, você fez isso aqui, eu não gostei, como que a gente pode resolver? E aí você também aponta erros das pessoas. E nisso vocês vão dialogando, entendendo cada vez melhor o funcionamento um do outro. Vocês chegam num acordo. Poxa, então daqui pra frente vamos tentar fazer assim? E é interessante porque você vê a sua parceira ou seu parceiro respeitando esse acordo, você cria uma admiração, cara. E é um padrão a questão do conflito, né? É, tem que ter, Pessoal, olha não só, hein? adianta. Aquele casal perfeito que você segue no Instagram, parece que eles nem fazem as necessidades mais primitivas do ser humano. Muito provavelmente eles têm conflitos. Se não tiverem conflitos, eles não são um casal. Cuidado, hein? É, me arrisco a dizer que não Estão são perto mesmo. de não ser um casal, né? É, mas assim, a gente vive tempos em que as pessoas não têm tolerância a conflito. E aí, poxa, eu vou ficar aqui brigando com meu namorado, sendo que, pô, eu posto uma foto no Instagram, aparece 10 caras me querendo. Olha Essa só, coisa os instantânea. dilemas que estão acontecendo hoje em dia, eles são muito injustos, cara. Muito injustos. Eu lembro, uma vez, o pessoal da minha geração costuma. A gente está muito nesse negócio de geração aqui, mas Pois é, a gente acabou indo pra esse acabou papo. entrando nesse lado. Sim. A gente gosta de falar assim, que a gente que tinha problema, a gente tinha problema. Hoje é tudo fácil, vocês têm internet, vocês têm ar-condicionado, a casa é boa, não sei o quê. Cara, mas ó, quando a gente coloca uma lupa, né? Eu tô ficando fã da geração Z agora, ué. Porque eles estão vivendo tempos difíceis, cara. Difícil, a gente não tinha esses dilemas Não todos, tinha. a conquista, da namorada, do namorado, a gente era uma coisa, assim, mais orgânica, né, Uhum. tomava não pra caramba, mas É, fazia o cara parte. era forjado no campo de batalha, né, cara? Levando Exatamente. não, tapa na cara, era isso aí. Mas, cara, hoje em dia eu vejo um padrão. Meninas mais novas, de 20 e poucos anos, vamos colocar mais ou menos nessa faixa etária. Elas, quando se fala de relacionamento, elas querem o cara perfeito, o cara pronto. Pois é. Só que o cara da idade dela não tá pronto.
E o cara que vai estar pronto lá no futuro, quando eles tiverem 30 e poucos anos, ele vai ser construído e ela vai ter que atuar nessa construção. E aí o que que a gente vê? Meninas novas, cada vez mais interessadas por caras mais velhos. O cara que já viveu, já passou por muita situação, já se frustrou com um monte de relacionamento, às vezes já tem um casamento antigo, já tem filhos e tal, ele não quer saber de confusão, não quer saber de relacionamento sério. E aí o que que ele vai fazer? Vai se aproveitar dessa menina. Não no, Interessante. no jeito de mau caráter, ele vai se divertir, pô. Sim, Pô, menina nova aqui, super bem, saudável, bonita, vou aproveitar, vou curtir. ele tá numa outra fase da Numa outra vida, né? vibe. E a menina tá naquela, tipo, uma insegurança muito grande, porque ela é muito nova ainda e querendo ser aquela mulher, mas ainda não é uma menina. É. Ô, Entende? gente, ó, cada episódio eu me coloco aqui na posição de aluno, e hoje eu tô aprendendo coisa pra caramba, eu tenho certeza que é assunto para outros programas também. Mas uma questão que eu sempre observo, a menina, a mulher, ela projeta no seu companheiro, né, na pessoa que ela decidiu viver, um pouco da figura paterna, isso traz um pouco, é um reflexo, ou de repente ela quer fazer o contrário do que o pai foi, sempre tentando, sempre o pai ele vai ter algum tipo de função nisso, ele vai determinar algum tipo de situação, seja por bem, seja por mal. Sim. Eu acho que, assim, mais do que a relação da mulher, da menina, com um parceiro, é a relação dela com o masculino. Ah, sim, A boa, referência boa. masculina principal dela é o pai. Né? Então ali ela vai entender alguns padrões de comportamento. Então é muito comum você ver meninas que cresceram num ambiente em que havia muita violência, elas acabarem caindo em relacionamentos abusivos, né? Parece um imã, né? Pais muito controladores, ela vai cair num relacionamento onde o cara é mais narcisão, assim, mais controlador e etc. Entende? E isso são padrões que acontecem. Mas a partir do momento que a pessoa percebe esse padrão, ela se vê capaz de começar a tentar mudar. Sim. Tá? Porque é algo tão profundo, tão subjetivo, que ela se sente interessada por o cara que vai ser um cara ruim pra ela. Ela tem que agir contra os próprios instintos, às vezes. De dar uma oportunidade pra um cara que não desperta tanta atração. Porque aquele cara vai ensinar pra ela que existe outra realidade, que existe outro jeito de se relacionar. Tá, mas o Uhum. principal, menina, se você que tem 20 e poucos anos, para de querer achar o cara pronto. Você tem que achar um cara da sua idade, com disposição, com energia, que quer crescer. E você vai ter um papel importantíssimo para que esse garoto se transforme no homem que você quer para sua vida. E o menino também, ele vai ter um papel muito importante para que essa garota se transforme na mulher que ele quer. É uma Interessante. construção, não adianta querer pular etapa. Pessoas novas se envolvendo com pessoas novas constroem coisas muito mais bacanas. Top, profundo isso aí. Pessoal, chegou até aqui, mas você ainda não curtiu, não compartilhou, não deixou seu comentário, não se inscreveu, principalmente não se inscreveu aqui no nosso canal, você está completamente errado. Vamos continuar aqui nosso papo, gente. Ó, tem conversa aqui para. Vamos tocando para Vou frente. meter marcha, cara. Cara, eu me lembro de uma vez, há um certo tempo eu já exerço função de liderança. E eu Uhum. fui promover um jovem. Graças a Deus eu tive a feliz, né, a oportunidade de conseguir promover alguns jovens. Então, nós criamos todo ali um cerimonial, né, para a entrega do novo cargo. Isso significava um aumento financeiro para esses jovens muito significativo, de em torno de 50% a mais Isso. em salário, mais de benefícios e coisas assim. E os pais foram convidados, né? Pai, mãe, a família foi convidada. E o que que acontece? Eu achei interessante, porque um dos alunos que foram mais perfeitos, tiraram melhor, de acordo com a nossa avaliação, melhores notas, tá? Foi aplaudido com louvor por toda a turma. Quando o pai dele chega para nós, eu entendi bem o que, que ele queria fazer, mas veio a questão da autossabotagem, né? Não, esse menino tá aqui, mas ó, ele só estuda, ele fica só jogando videogame o dia inteiro. Tipo assim, tecer algumas palavras que na visão do pai eram elogiosas, mas estavam ali causando um certo tipo de autossabotagem. A autossabotagem, eh,
ela tá ligada a quê, por exemplo? Aí você tá falando de autossabotagem do pai com Do ele pai mesmo com ou do ele pai mesmo e o menino comprando aquela comprando aquela a ideia? aquela ideia. É quase que era uma timidez de falar assim: "Pô, eu sou bom, cara, eu É, mandei bem". fica na sua aí, E, velho. porra, Fui promovido aqui, cara, sai pô, fora. fui todo mundo me aplaudindo e tal, e um rapaz provindo de uma comunidade muito carente aqui da cidade e tal. Então era um ganho para a comunidade, uma coisa. Aí de repente eu entendi aquele pai, era uma questão de amor ali, mas que não Uhum, sabia transformar aquilo nas palavras certas. Hoje, indiretamente, eu vejo isso nas pessoas, assim. Às vezes o cara tem a capacidade, a moça tem uma capacidade, mas sempre está se auto-sabotando. Esse tipo de situação uhum. chega muito para você lá em questão de terapia? Muito, muito, muito mesmo, muito. Principalmente na relação com os pais. Não tô Aí culpando os pais estão errados, meu Deus. Não, calma, calma, calma. Mas, tanto na pessoa bem-sucedida, que, pô, empresário ali, construiu, tá ganhando muita grana e tal, quanto na pessoa que tá começando a galgar ali os primeiros cargos profissionais. Acontece sim, sentimentos de desmerecimento. Muitas nunca se vezes achar bom para aquilo, não se achar bom o suficiente, isso principalmente em homens. Eh, e outra coisa, cara, má relação com o trabalho. é mesmo? Má relação com o trabalho. A ideia de que para você ganhar o dinheiro, você precisa fazer algo que você não quer, ou que você não gosta. Caramba, cara, E isso isso é aí muito destrói grosseiro. muita gente, muita É. gente. O cara quer fazer uma transição de carreira, Sim. tem caixa para isso, tem dinheiro guardado, mas putz, cara, é uma coisa que eu amo, é minha paixão, como que eu vou viver disso? No você fala uma coisa E para aí ele que é clicar isso demora, mas ele demora. tá com medo de fazer algo bom e que ele ama, não ser o que é digno de receber dinheiro em troca. Nossa. Isso tá acontecendo muito. É. Essa questão de não se sentir merecedor é muito comum até. Eu me lembro também, nessa mais de 25 anos de carreira, então a gente já participou de va já viu, presenciou várias situações. Uma pessoa também que na hora de mudar de bairro, cara, o cara ele ascendeu profissionalmente e economicamente, só que ele tinha um bloqueio em sair do bairro. Ele estava num bairro que não tinha saneamento básico, violência gigantesca. Era a melhor casa do bairro, mas ele estava ali, coração dele queria sair, mas não saía por questão de não Uhum. querer quebrar esse vínculo, né? De não se achar merecedor de repente morar num bairro melhor, ter um carro melhor, né? Sim, isso acontece, cara. Recentemente eu tive contato com uma pessoa que cresceu bastante profissionalmente e ficava num dilema muito grande, cara, eu ajudo os meus pais ou não? O que que eu faço? E ele se sentia ao mesmo tempo, poxa, mas são meus pais, eu sou filho, eu não sou pai deles, não tem que ajudar, não é meu papel, mas ao mesmo tempo, cara, eu quero retribuir, eu quero ser grato, eu quero ajudar eles são meus pais. Então, assim, a gente começa a entrar em dilemas que a gente não estava preparado para entrar. Às vezes o cara começa a ganhar grana, fala, putz, aqui eu quero morar num lugar melhor, eu posso morar num lugar melhor, eu tenho como, tenho grana para isso, tenho como fazer, mas eu vou abandonar as minhas Minha raízes, raiz, o vou pessoal. abandonar a minha comunidade, eu não posso fazer isso. Enquanto que, cara, o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser. E mudar de bairro não significa que você deixou para trás as pessoas que você amava. Não, cara, você subiu degraus. E não tem por que ficar se prendendo. Você pode voltar lá visitar a galera, chamar a galera para um churrasco na sua casa. O pessoal vai ficar bravo comigo porque agora eu sou o cara metido e tal, mas Não é metido, pô. Você não é metido, você tá consumindo o que você tem poder exatamente. para consumir. Infelizmente, a realidade é essa. É, é uma questão muito comum entre, né, hoje em dia que a gente tem observado, é essa questão mesmo da pessoa que se auto-sabota também, no próprio trabalho, no ambiente de trabalho, né? Tudo está indo bem, tudo está certinho. Parece que a pessoa precisa estar sempre lutando uma guerra, sempre Uhum. não, né, não contemplar a beleza do que está pronto, que está sendo feito. Interessante também. Bom, uma questão assim bem interessante, assim, bem existencial. Qual a dica você daria para um cara que hoje ele quer assumir o controle da vida dele? A gente falou aqui,
sobre a gente está vivendo uma Matrix, a gente falou aqui sobre a questão da dopamina, nós falamos sobre autossabotagem, pô, tantas coisas que a gente falou aqui, mas o que que você poderia assim, falar assim, olha, qual que é o ponto zero, ponto inicial para você começar a ter o controle da sua própria vida? Vamos falar então de disciplina e força de vontade? Boa, boa, boa. Disciplina e força de vontade são coisas que se conectam muito com isso. Disciplina, o que que é disciplina? Disciplina é um estado de espírito, quase que um estado emocional. O cara que é disciplinado, vamos pegar aqui o homem A, disciplinado. Ele deita na cama à noite e fala: amanhã, às 5 da manhã, eu vou me levantar, vou colocar minha roupa e vou para academia. E ponto final. Esse é o cara disciplinado. O homem B, que é um cara indisciplinado, ele vai deitar à noite, vai pensar: putz, amanhã, academia às 5 da manhã. Mas eu tenho que levar meu filho na escola às 7. Será que vai dar tempo? Mas se eu acordar às 5 horas, será que eu não vou ficar muito cansado? Se eu ficar cansado, será que eu vou conseguir trabalhar direito? Será que não é melhor eu deixar para treinar em outro horário? Ou seja, a disciplina é o oposto da dúvida. O cara que ele é disciplinado, ele não tem dúvida, certo? Agora, a força de vontade é outra coisa. A força de vontade ela vai entrar quando o cara já foi lá para academia e vai se manter realizando aquele comportamento. Aí que a força de vontade entra, tá? Mas vamos voltar aqui para a disciplina. Para o cara conseguir entrar nesse estado de certeza que é a disciplina, ele precisa de uma resolução interna. É aquele momento que ele fala: eu vou fazer isso e pronto, acabou. É o chega, né? Chega, eu vou para academia, por exemplo. E como é que você chega numa resolução interna? Tem uma equação que eu ensino para os meus pacientes que ajuda eles a entender isso. Você precisa que a percepção que você tem de valor da recompensa que você vai obter e o quanto que você vai se beneficiar disso tem que ser maior do que a sua percepção de esforço para realizar aquele comportamento e o tempo que você vai gastar até obter essa recompensa, certo? Então, poxa, eu, Gabriel, vou falar pessoalmente, o que que motiva para ir na academia? Pô, eu vou na academia porque se eu for na academia direitinho, na pelada de quinta-feira eu vou jogar melhor. Depois não vou acordar com dor no corpo. Minha mulher vai olhar para mim e vai me achar bonito. Enquanto eu estiver na academia, treinando, eu vou estar ouvindo um podcast legal, vou estar ouvindo um audiobook, vou estar ouvindo uma música que me inspira e vou sair de lá num estado emocional muito melhor do que eu estava quando eu entrei. Isso é o que eu aprendi treinando desde os 17 anos de idade. Hoje em dia, para mim, é natural, eu levanto e vou, tá? Você que ainda não está indo e quer se tornar disciplinado, você precisa de uma resolução interna. Cara, se motiva. A melhor forma de você se motivar é obtendo conhecimento. Ah, porra, quero treinar, acho que isso vai ser bom para minha saúde, acho que isso vai me fazer bem. Entra no YouTube, cara, assiste um vídeo de 10 minutos mostrando como é que o Renato Cariani monta o treino dele. Você já vai entender, pô, ele faz aqui aquela máquina daquele jeito, ele pega tanto peso, ele divide o treino assim e tal. Pô, então amanhã eu posso fazer isso porque tem aquela máquina na academia. O seu foco já está em outra coisa, totalmente diferente. Então, o conhecimento, ele cria percepção de valor na recompensa que você vai obter. Entendeu? Entendi. Isso pode ter alguma coisa ligada, independente da fé, da crença, da religião de cada um, mas com a fé, com a espiritualidade das pessoas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a pessoa que consegue chegar nessa resolução e às vezes fazer algo que é contra a manada, muitas vezes, pô, você tá numa família de sedentários e vai começar a treinar, pô, você vai ser massacrado, o Tá pessoal vai tendo te fé zoar o ali, tempo né? todo. É, mas você tá conseguindo se conectar com algo seu, interior, que você chegou através de reflexão e talvez até se conectando com algo maior. Então, pra mim, tem uma relação com espiritualidade, sim. Espiritualidade no sentido de você conseguir olhar para si, olhar para dentro, e aí você ter o contato com Deus, com o que quer que seja, que vai te despertar, com esse algo maior que vai te energizar para se manter naquele caminho que você está querendo empreender. Interessante. Dentro da sua trajetória profissional, existe algum caso? A gente
eu sou da área de gestão, e em gestão a gente fala uma palavra meio em inglês, né? Case de sucesso, um caso de sucesso, Uhum. né? Existe algum caso de sucesso, e aí eu vou colocar uma palavrinha a mais. Não apenas um caso de sucesso de alguém que era improvável e que teve uma mudança de vida a partir do momento que começou a fazer terapia e teve uma mudança de 100%. O cara era improvável, era aquele diagnóstico que você fala assim, ó, zero, mas de repente ele faz uma guinada de vida aí e transforma 100% a sua realidade. Tem algum caso que você pode trazer aqui pra gente? Olha, que trazer casos específicos é complexo por questões de sigilo e tudo Sim, mais, tá? Mas eu vi várias histórias de transformação muito grande. Desde, sei lá, pandemia, uma pessoa, professor de música, sem conseguir, um músico, né? Sem conseguir fazer apresentações, sem conseguir atuar, sem conseguir fazer nada. Me conhece na internet, através de anúncio. Chega pra terapia tomando remédio pra ansiedade e fala: "Cara, te conheci através de um anúncio, eu achei isso muito interessante, muito interessante". E ali trocando ideia, a gente foi vendo todo o contexto dele, por que que ele estava ansioso, por que que ele estava precisando de antidepressivo. A pandemia contribuiu muito, obviamente, mas em questão, assim, de pouco tempo, o cara viu aquela oportunidade, pô, internet, marketing, começar a estudar isso. Transformação, assim, absurda. Se tornou um dos maiores professores de música do Brasil, talvez. Ensina teoria musical. Enfim, tem alguns casos. Eu acho que mais valioso do que eu falar de um caso específico e contar a história da pessoa, é eu falar de padrões que eu percebi. Porque existem padrões, entendi. tá? Posso falar? Pode à vontade. Primeira coisa, a pessoa que consegue se transformar tanto em termos de saúde mental quanto de sucesso, e eu tô falando de sucesso não só financeiro, falando de sucesso de construir uma vida com propósito, com significado e que a pessoa se orgulhe disso, tá? Primeira coisa, a pessoa tem que ser capaz de se conectar com algo que está no campo das ideias e se tornar obcecado por isso. Como assim? Juntar pontos na cabeça, não é ficar obcecado por um carro ideal, por uma mulher ideal, por um bem material ideal, não. É entender a lógica do funcionamento de alguma coisa, falar, cara, isso aqui é muito maneiro, ficar obcecado com isso. Exemplo, garoto, 18 anos, começou a estudar tráfego pago. Não sei como, apareceu um anúncio, viu ali sobre tráfego pago. Viu ali uma puta oportunidade. Caramba, então é assim que funcionam os anúncios na internet. Existe um profissional que faz isso. Eu posso fazer, porque eu conheço o fulano que tem um negócio tal, tal. Eu posso fazer um puta negócio com isso aqui. Então ele se conectou com algo que está no campo das ideias e ele se tornou. Aí ele precisa se tornar obcecado com aquilo. Continuar estudando, fazendo e alimentando essa ideia. Muitas pessoas já param aí porque elas não conseguem nem se conectar com algo no campo das ideias. Eles querem o carro, querem a mulher e não sei o quê, e se perde nisso, não consegue ter propósito nenhum. Então, primeiro ponto, a pessoa se conecta com isso, e aí depois ela vai sofrer um desafio muito grande, que é pegar isso, que está no campo das ideias, e começar a pensar formas de executar isso. Como que eu vou colocar isso em prática? Aí ele vai precisar estudar, aí ele vai precisar abdicar de algumas coisas. Então, ele vai trocar o videogame com os amigos para estudar um negócio. Vai trocar um evento de família para ir num evento onde ele vai aprender mais sobre aquilo. E isso vai gerar um terceiro nível de dificuldade, que é quando ele começar a botar as caras e começar a fazer acontecer, ele vai ter uma resistência muito grande de pessoas ao redor. A família vai falar: putz, cara, mas você está enfurnado no computador estudando, você não vai fazer uma faculdade, você não vai trabalhar. E aí o cara às vezes começa a publicar conteúdos na internet, fala: pô, mas você vai ficar blogueirando agora, você virou blogueirinho. Eu vi isso acontecer dentro da clínica. Eu era o cara que estava no bastidor tentando ajudar o cara a lidar com isso, em vários cenários. O cara que resiste a isso, consegue manter aquela ideia do campo das ideias, aquela obsessão alimentada e passar por essa barreira, ele vence. Oh, top Mas demais. geralmente as pessoas param ou na primeira ou na segunda fase. Muito mais na segunda. Quando começa a dar as caras e executar, vem aquele avalanche de julgamentos e tal, o cara recua. A maioria das pessoas para aí. Interessante. A gente falou assim, como que as pessoas chegam, né, até o seu consultório, o seu atendimento, mas eu queria te fazer uma pergunta mais no campo pessoal. Como que a psicologia chegou para você?
Como que você se não sei, hoje as pessoas falam: "Eu me descobri isso, aquilo". Como Sim. que chegou para você? De que forma que você abraçou esse universo, que é um universo extremamente importante e relevante para os dias de hoje. Eu nunca vi, assim, eu acho que se eu fosse tá todo mundo rico, né, porque tá todo mundo procurando, todo mundo precisando. Mas como que a psicologia chegou para você? Chegou, assim, de uma forma meio que inusitada. Perdão. Eu sempre quis, desde muito pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol. Só que eu estava sempre olhando, por que tá passando na cabeça daquele cara ali? Eu vi o Brasil ser campeão em 2002. Eu ficava pensando, pô, o Cafu levantando a taça, o que tá passando na cabeça desse cara? O que que ele sente? O que que ele fez de decisões que ele tomou que levaram ele para aquele lugar? Por que que eu tô aqui? E aí depois, vivendo, a gente vai vivendo na escola e tal, eu sempre tive muito acesso a computador. Então, com o tempo, eu fui criando a ideia de que eu ia ser um desenvolvedor, que eu ia trabalhar com programação, eu tinha certeza que eu ia trabalhar nessa área. Mas sempre essas perguntas, sabe? Essas questões apareciam ali no background. Pô, cara, o Neymar fez 17 anos, tá lá voando, você tem 17 também, você tá aí na escola ainda, o que você tá arrumando a vida? E, e eu me preocupava muito com isso, o que que as pessoas estão pensando. E eu via muito as pessoas funcionando de forma diferente. Por exemplo, a relação de trabalho da minha mãe, a relação dela com o trabalho era muito diferente da relação que o meu pai tinha com o trabalho. Minha mãe era uma pessoa que já tinha aquela carga, poxa, quero férias, quero um feriado e tal, porque cansava muito, Certo. entendo. Meu pai, aquele cara obcecado, gostava muito do trabalho dele, falava com empolgação, nossa, eu adoro isso e tal. E eu assim, pô, cara, por que que as pessoas são tão diferentes? Isso também eram questões que me pegavam. E a minha mãe sempre falava, esse menino vai ser psicólogo, esse menino vai ser psicólogo. Ele entra nos lugares, ele sabe como é que as pessoas estão, ele sabe se alguém tá triste, se alguém tá feliz, ele conversa, ele entende. E isso foi ficando na minha cabeça. Chegou na época do vestibular, eu fui e coloquei, eh, eu tinha a dúvida entre ir para a área de TI ou fazer psicologia. Joguei para psicologia na federal, não passei e com a nota eu passaria em TI, passaria em ciência da computação. Fiquei ali em 17º, foi chamado até o 15º e o 16º também. Eu fiquei de fora. Fui estudar numa universidade particular, descobri que isso foi a maior bênção que aconteceu, porque lá era uma faculdade focada em psicologia clínica. Eu ia ter estágio clínico, não era tão focado na parte acadêmica, e isso me fez muito bem, porque já no começo, professores começaram a falar: "Putz, você tem um perfil clínico muito bom". Eu fui apadrinhado de certa forma, Certo. pessoas ali da faculdade reconheciam isso, me davam materiais para eu estudar, me davam oportunidade de estágio, de praticar, e eu fui me encontrando, cara. Eu lembro do primeiro dia de aula, eu sentei lá, a gente estudou um pouco de filosofia, um professor falando sobre o Jung, e eu falando: "Caramba, isso aqui é aula?". Era tão legal que eu falava: "Pô, cara, aula pode ser bom, É, pode ser pode ser bom também, não tem que interessante". ser só matemática, né. Exatamente. Não é só Nada aquelas contra. coisas chatas que eu estudava no ensino médio, um monte de coisa legal aqui, cara. Então estudar pode ser algo legal. A psicologia me mostrou que estudar pode ser legal. E ali eu me encontrei, cara. Me encontrei, fui me aprofundando cada vez mais, conheci a terapia cognitivo-comportamental, saí da faculdade pesquisando o tema de vício em games, que é algo que, de certa forma, estava no campo das ideias e virou uma certa obsessão para mim durante um momento da minha vida. Conquistei muita coisa, atingi muitas pessoas. Hoje em dia eu já estou em outra fase do meu processo profissional, mas, eh, eu tive certeza que era psicologia na faculdade. Bacana, Só depois que eu tive contato com o conhecimento mesmo e fui entendendo o impacto que aquilo podia ter na minha vida e na das pessoas. Então, muitas vezes, cara, a gente precisa mergulhar para descobrir lá dentro se a água tá gelada ou não. verdade. A gente precisa aprender fazendo. Aprender fazendo. Vai para cima. É Tá na por dúvida? aí. Vai para cima. O conceito do nosso podcast é o BPN, que significa Bora para o Próximo Nível. Ele nasceu de uma forma muito inusitada. Estava eu e meus amigos numa academia, eu já contei isso várias vezes. Estava eu e meus amigos numa academia e a gente estava treinando lá há muito tempo, mais de 10 anos. E aí chega um momento que você olha para os equipamentos e fala assim, pô, já esgotei esse equipamento, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E de repente alguém tirou do fundo do baú, de repente, uma frase. Quando vai ser o nosso próximo nível? Que significava sair daquela academia onde a gente já estava na nossa região de conforto
e experimentar outros equipamentos, nos desafiar mais. Eu peguei essa frase para mim e falei assim, opa, tá aí a frase do meu podcast, que é o bora para o próximo nível, então esse é o nosso conceito. Gabriel Nobre, muito bom, bate-papo top. Você, nesses mais de 10 mil atendimentos, eu tenho certeza que, ó, a gente teria podcast para mais de 5 horas, É muita né? história para contar. Mas qual é o próximo nível do Gabriel Nobre? Olha, meu próximo nível. Não pretendo parar de atender. Pretendo continuar atendendo pacientes. Voltar a atingir mais pessoas. Eu fiz muito isso na época que eu trabalhava com vício em games. Então, eu quero ser esse cara, atingindo muito mais gente. Sendo muito mais conhecido, muito mais pessoas vendo. Inclusive, quando eu estiver nesse próximo nível, eu posso voltar aqui para te falar o que aconteceu. Qual Com foi certeza. o insight que me levou para o próximo nível. E outra coisa, eu tenho um projeto de negócio com a minha esposa e eu quero botar isso para acontecer. Top demais. Que objetivo maravilhoso. Meu amigo, toca aqui. Muito obrigado Muito aí prazer pela estar sua aqui, cara. presença. Pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas. E como eu sempre digo, bora para o próximo nível.